Olha, Jorge, eu vou-te confessar uma coisa. Eu estive a decorar o texto, como tu sabes, e a construir as minhas coisas para o texto, mas estive a pensar que isto é para filmar, não é? Sim. E como é para filmar, não tive cá com preocupações de tom de voz e de projeções. Sim, não. E eu gosto não disso, e eu adorava que tu preservasse essa coisa não é? Da maravilha que é ver esta tecnologia do som e que não é verdade, porque assim, pá, há uma série de coisas não é, que nos tiram o peso de cima, porque por mais que um sussurro projetado possa ser ai que bom, que técnica, não sei o quê, nunca fica um sussurro, não é? E em cinema pode ficar um sussurro, e é uma das coisas boas. Se tu deixar. Mas o teu espaço é assim um pequeno aquário. Eu sei, Rodrigo, já eu sei. percebeste? Vais usar isto para marcar. É melhor. Vais ver? Sim. Vê lá, que é para depois também ajustar isto, que era porreiro. Para eu saber. Fica lá no meio. João, podes centrá-la no... Sara, mexe só no espaço da flanela. Pronto, aí no centro, se centra-te. Centra-te. Ok, fica aí. João, tá? Centra, ok. Isto é o teu quadrado. Até podes olhar para a câmera. Ok, é isso. Aí estás absolutamente centrada. E é isto. Agora sai, vai para cá. Já estás fora de campo, mas podes vir até aqui para estares mais segura e teres mais tempo, pois não. E do outro lado, exatamente o mesmo. E quando entras, é aqui. É isto. Aqui mesmo? Aí, sim. Isto mesmo. Entras e é mesmo aí sentar assim. Aí estás sentado e pronto, e fazes. Pronto, é isso, podes. É isto. Tá? Fixo o foco. Sim. Passar agora do texto e como te apropriaste dele e a tua dramaturgia, que te interessa na personagem. O que me interessa é que, quer dizer, isto é um processo de dor. Ainda não é o processo de morte do amor, porque só há 3 dias é que ela se apercebeu de que era o fim, mas ele casa amanhã, e portanto o fim é absolutamente incontornável. E o que me interessou mais aqui, para além desta coisa toda da dor e de como há imensos lados, não é? Há imensos tons que se podem encontrar no processo de dor, porque há uma zona em que nós estamos orgulhosos, uma zona em que nós estamos violentos, uma zona em que nós estamos a rastejar pelo chão, uma zona que é muito frágil. Mas o que me interessou muito aqui foi que ela está sempre à espera de que ele lhe conte a verdade. Eu não sei se vocês são obcecados pela verdade, eu sou. E é das coisas que custa mais, é quando alguém não nos dá a verdade. E quando nós a sabemos, e toda a gente sabe, mas nós não sabemos. Isso também me fala particularmente nas minhas experiências pessoais. Quando o outro não te dá a verdade, é impossível ficar com uma boa memória da coisa. De repente fica tudo manchado, não é? Ou seja, porque se tu não percebes onde é que aquilo foi contido, quais são de facto naquela ideia parva de que de repente nós depois também íamos acreditar totalmente naquilo, não é? Mas se nós não percebemos a cronologia das coisas, se nós não percebemos e se aquela pessoa não nos dá os dados, de repente todas as memórias boas deixam no fundo de o ser, não é? Porque estão minadas de dúvida e ela está sempre à espera, sempre a insistir, sempre à espera que ele lhe diga pelo menos isso, que ele lhe diga a verdade, e ele nunca diz. Eu não apanho essas zonas todas do texto. Há uma zona que eu acho que é a Ana que vai apanhar, em que ela
percebe que ele não está em casa. E ele está-lhe sempre a dizer que ela está em casa. E não está. E isso é... E ela mantém-se ali, não é? Num sítio de acreditar e de o defender, que é outra coisa também que me horroriza, que eu estava a falar ao Edmundo, que é... quando alguém termina contigo, no fundo, é uma história de dor, não é? E é tua. Tu és o protagonista daquela dor. Mas quando o fazem, que também é um clássico, dizendo, não, a culpa é minha, eu sou horrível e sou não sei o quê, e tu de repente estás tu a confortar o outro, há algo de muito estranho e de muito errado nisto, quer dizer, porque tu de repente, tu é que estás para ali a sofrer e estás, não é, na merda, mas de repente estás a dizer ao outro que ele é lindo e maravilhoso e tu só podias ter feito isto, o que é? Depois uma pessoa chega à casa e pensa que está tudo muito mal e muito invertido. E depois só com o tempo é que as pessoas chegam a esta parte. Mas é isso, são estas zonas, mais ou menos, são assim. Estas zonas para onde nós vamos andar, eu e acho que as outras atrizes também. Sim. Está. Querido. Ouve. Está. Deixa-me... Tá. Deixa-me falar. Não te culpes, foi tudo culpa minha. Sim. Lembras-te daquele domingo? E da história do pneu? Ah, vês? Fui eu que te quis acompanhar. Fui eu que te convenci. Fui eu que te disse que nada tinha importância para mim. Não. Não. Estás a ser injusto agora. Quem é que telefonou primeiro? Eu. Lembras-te? Não, na terça-feira. Uma terça-feira, tenho uma certeza. Uma terça-feira 27. O teu e-mail é de segunda-feira 26. Vês? Sei as datas de cor. Como é que se pode descrever a relação, a diferença entre representar em teatro e representar em cinema? Nós, como atores, temos sempre de estar muito preocupados, dizemos, em teatro, com a projeção. E muitas vezes isso significa que há uma série de tons que nós naturalmente utilizamos na vida que têm de ser um bocadinho sacrificados por uma questão de projeção nas salas. E o cinema dá-nos esse lado muito mais chegado a nós e para mim é caro, que é podermos não temos de nos preocupar com isso. É óbvio que nos temos de preocupar com o som. Temos a mesma de ser ouvidos e eles estão cá para nos dar na cabeça, porque às vezes falamos também muito baixinho, mas esse é um lado muito precioso do cinema, além de que depois também há um outro lado que é não temos toda a gente, não temos toda uma sala a que servir, temos uma câmara, portanto temos um olhar que é completamente diferente, não é? É muito mais virado para ali para uma zona do que estar a ter de abrir em palco. Depois há zonas muito amorosas e muito sofridas em que ela fala mais baixo. Mas temos aqui a pé. E falaste há bocado portanto, da diferença. No teatro tens a relação com o público e, portanto, a câmara são os olhares, são os sentidos, não é, do público. No cinema tens a relação com a câmara. Será que isso leva a uma maior, digamos, maior espelhismo, maior autorreflexão no cinema, portanto, um maior centramento em ti própria quando trabalhas? Eu acho que sim, para além de que o teatro está-nos sempre a chamar, porque há uma série de coisas que são inultrapassáveis no teatro, não é? Quer dizer, há um palco e há essa coisa da relação com o público, não é? Normalmente há um fosso e é muito difícil, há muita coisa a chamar-nos para que estamos de facto ali a representar. O cinema permite uma criação de universos muito mais pequeninos, quer dizer, é muito mais fácil uma casa parecer uma casa, não é? Não há muita coisa à volta a lembrar-nos que aquilo não é uma casa. Quer dizer, há uma equipa e isso é outra coisa, de facto, se distrair, e há de facto a câmara, mas em
então, por exemplo, quando se filma à noite, eu não sei porque a noite permite muito mais a criação de coisas alternativas, de outros mundos. A noite particularmente porque há menos barulho e, portanto, menos azáfama e menos vida do dia a dia. A minha irmã estava a estudar em Itália na altura e os meus pais tinham dinheiro para isso, não é? E então, quando eu disse que não queria fazer ciências da comunicação e que queria ir estudar teatro, que era o que eu sempre tinha querido, eu disse que ia para o conservatório, que me ia candidatar ao conservatório, e eles olharam para mim e perguntaram: não queres ir antes para Nova Iorque? Eu tinha 23 anos e fiquei assim, ok, pode ser. E numa semana estava a ir, que era para ver se eles não mudavam de ideia, porque de facto há muito mais escolas. Fui primeiro para o Strasberg, que é uma escola muito famosa. O Strasberg, para quem não sabe, foi diretor artístico do Actor Studio quase todo o tempo, portanto, e é um dos criadores do chamado método. Não é? O método é diferente. Há um sistema stanislavskiano que deixou uma série de escolas nos Estados Unidos. Portanto, a passagem do Stanislavski por lá deu aso a uma série de escolas. Uma delas muito forte é a Stella Adler, a qual estão associadas o Marlon Brando e também o De Niro. Depois o Strasberg, o Pacino, depois há o Meisner, que também é muito bom, que eu também passei pelo Master Studio, que é onde hoje em dia se seleciona a Meisner Technique, que é muito de contracena e que também há uma série de atores aí famosos lá. E são todas diferentes. Hoje em dia não há muitos professores puristas, ou seja, em nenhuma das escolas tu encontras professores que sejam só, que se advoguem só aquela coisa, não é? A maior parte dos meus professores no Strasberg também tinham passado pelo Meisner, portanto aquilo já era um bocado fusão. Há uma grande inimizade entre a Stella Adler e a onda Stella Adler e a onda do Strasberg, que era um bocado esquisito, porque depois eu às tantas, quando ganhei a bolsa da Gulbenkian, tive acesso a essas 3 escolas. Eu primeiro estava só no Strasberg, mas quis ver quais eram as diferenças, porque acho que os atores têm de experimentar todas as técnicas e perceber o que é que funciona para eles. Às vezes um exercício daqui eu não gosto, mas depois dali já gosto de não sei o quê. E gostei muito, à parte dessas inimizades. O Strasberg é muito de memória sensorial, mas trabalha muito também uma coisa que depois a Stella Adler e o próprio Stanislavski acho que abandonaram, que é a memória afetiva, e é um bocado usar as experiências, que o ator utiliza as suas próprias experiências de vida, aquelas muito marcantes, mas depois ele próprio não se resume a isso, ou seja, aquilo é um ponto de partida para entrar num reino muito mais fantasioso. É só a ideia de que se tu não és capaz de ser tu próprio em palco, não és depois capaz de construir nada, porque tudo o que construís será sempre em cima daquilo que tu és. Portanto, este teu veículo sensível. E eu gosto desse princípio. Não é? Portanto, porque no fundo mesmo a tua exposição acaba por ser uma exposição um bocadinho entre parênteses, porque tu estás sempre a utilizar o texto de outros autores, não é? Portanto, eu exponho as minhas emoções, mas o que eu estou a dizer não é sobre a minha vida, não é? Portanto, Pois. Se foi com coisas tuas ou com coisas que tiveste que aprender fora de ti? É sempre com coisas tuas. Eu acho que é sempre com coisas tuas. Porque há um entendimento, mesmo que depois construas a personagem e que vás distanciando de ti. O domínio do sentir não é sempre... Tu tens de ter uma relação com as coisas. Este é um texto brutal, porque é um texto que o Coppola escreve em 1930. Ele tem uns textos muito malucos. E ele, para provar que conseguia fazer coisas mais normais, escreveu este texto. E é uma mulher que basicamente foi abandonada, não é? Portanto, está num telefonema com o seu amor, que vai casar no dia seguinte e que ela não vai ver mais. E é um bocadinho aqueles textos de estar a espetar facas no coração e tal, e a tentar aguentar-te. É muito complicado, tem imensas zonas, eu acho, pode ter imensas zonas na construção. Para mim interessou-me, para hoje, ter o texto decorado, mas isso são manias de cada atriz, cada ator tem as suas manias. Eu não gosto de estar nesta fase, que para mim é uma fase muito de ainda estarmos a construir, não estar a fechar, não é? Porque isto provavelmente dará
isto é que é muito Sim, já, exatamente isso. Sim, a escola americana, especialmente o Strasberg, como eu estava a dizer, é muito de criação sensorial das coisas, mas também muito de um enraizamento afetivo. A ideia é que se tem de ser verdadeiro, não é? Nem que isso às vezes signifique ir contra o texto. É um bocadinho por aqui. O Jorge quis referir que a minha vida pessoal... Sim, eu estou num processo de desamor. Por acaso o Strasberg defende que os processos, que essas coisas não devem ser usadas logo. Portanto, normalmente elas precisam ter alguns anos para estarem solidificados as reações que nós temos às coisas. Mas a verdade é que quando se está já nesta fase, está já a gravar, está já no palco a tentar coisas, ou seja, é muito mais o usar das emoções à partida no método, é muito mais feito numa construção muito solitária das coisas. Depois tanto que eles utilizam aquela coisa do Pavlov, não é? Do reflexo condicionado. A ideia é ter estado a trabalhar o texto de tal maneira, passando por determinadas emoções, passando por estar em certos estados, que aquilo acaba por ficar cá, não é? E então, assim, portanto, eu aqui estou de facto a falar ao telefone e estou de facto a ouvir e à partida as coisas estão lá e vêm dos sítios que eu estive a trabalhar, não é? Em casa e em torno do texto. Em relação ao processo de desamor, pois, é bom, aliás, acho eu, porque nós, se não sentíssemos coisas, depois também não tínhamos nada para trabalhar. E sim, mas acho que não é fácil. Não é fácil. Pode funcionar quase como uma catarse. Sim. Estás agora a trabalhar sobre... Eu disse ao Jorge sobre... Eu disse-te que aquele texto até fazia impressão, porque as relações amorosas e as relações que correm mal têm telefonemas destes muito perturbantes, em que nós esquecemos muito de nós. Isto é um estado patológico, não é? O mundo está-nos sempre a dizer que nós estamos doentes de amor e que é suposto curarmos e que depois podemos funcionar outra vez, mas não sei se vocês sabem o que é, mas às vezes acorda-se, por exemplo, por parte dos sonhos, nós não conseguimos dominar o que sonhamos. Podemos estar durante o dia a dizer, não, pense mais nele e não sei o quê, e depois acordamos e é horrível e não conseguimos respirar e depois não conseguimos comer e depois as pessoas dão-nos comprimidos e nós estamos ali completamente... É patológico, mas faz parte. Até que ponto é que passar a linha da liberdade de um encenador ou de um realizador pedir certas coisas que se calhar para a atriz é demais, ou é exigir demais ou exagerar a sua personagem? Ou, quando não concordam, como é que isso se resolve? Em última análise, eles é que decidem. Em última análise, é claro que tu normalmente tens uma proposta, isso depois depende de cada encenador ou realizador, não é? Há uns que dão todo o espaço e há outros que não dão espaço nenhum. Por exemplo, trabalhar com o Manuel de Oliveira é uma experiência que deve ser fantástica, mas é muito mais regrada, não é? Muito mais desenhada ao milímetro. É praticamente coreografada e às vezes os atores estão em posturas, não sei se vocês já viram nos filmes dele, que às vezes são esquisitas e tudo, não é? Estão assim meio tortos, mas têm de dizer as coisas naquele sítio e daquela maneira. Depois há encenadores e realizadores que nos dão muito mais linhas do que é que são construções psicológicas e do que é que a pessoa está a sentir. Há outros que não. Há outros que nos dão muito mais material plástico. Por exemplo, eu quando trabalhei com o Jorge para este filme, vimos muitos fotógrafos e deu-me filmes para ver, mas no sentido da imagem pura e dura e não daquela atriz, naquela personagem. Há quem entre pela pintura, não é? Os inputs são completamente diferentes e nós temos de estar disponíveis, basicamente. Podemos depois ser uns grandes cadastrões e não fazer aquilo bem, mas isso é um risco, não é? Faz parte. É de facto um trabalho de enorme exposição, porque
é um trabalho que, quer dizer, quando um filme, quando se vai mal no teatro, quando se é o ator, é muito mais, isso é, uma exposição é muito maior do que algumas das outras áreas, não é? Porque és menos exigente, se calhar. É mesmo isso, no seu caso, então, com o que é que se sente mais à vontade? Prefere assim que lhe digam exatamente o que é que eu pretendo com esta cena, ou dar as linhas básicas que a personagem está a viver nesta cena e depois deixar também a atriz fazer parte? Eu prefiro que haja uma sintonia, quer dizer, que quase não seja preciso falar e que o que eu estou a dar é o que o realizador está a pedir e aquilo ficar... Isso é interessante, é a questão da comunicação, não é? Como é que se comunica? Não há uma lei, não é? Como, não, e enfim, todos os atores, cada ator depois é um ator também. Exatamente. Por exemplo, o Miguel Gomes a dirigir é um bocado seráfico. Gosta muito de fazer assim, faz uns jogos e puxa umas coisas e manda assim umas bocas também às vezes meio pessoais, que é para ver se uma pessoa reage e tal. Uma coisa é certa, a questão do sentimento. Portanto, como é que se fala a alguém? É a partir da experiência, não é? Da experiência humana. Portanto, da experiência... Portanto, não é fingir. Se bem que às tantas possa ser, não é? Quer dizer, mas justamente, lá está, pode ser a fingir, estou aqui agora a elaborar, mas a partir da passagem pela experiência e do conhecimento da experiência. Do sentimento, por exemplo, em particular. Pode ser a fingir, não tem que expô-lo logo, é isto. O ator fica a saber, é isto. Não é? Isso pode não resultar, porque o não é sempre. Os atores não gostam muito, em geral. Pessoas, por exemplo, eu acho que das piores coisas que se faz a um ator, e a maior parte deles concorda, é quando se diz exatamente como é que as coisas devem ser ditas. Porque isso é tipo... É muito impositivo e de repente ficar a entender, eu quero isto com esta intençãozinha assim, fica ali muito... é complicado. Mas pronto, há-se tudo. E como é que se resolve isso normalmente, numa situação dessas? É complicado, é tentar tentar entranhar, ou mesmo quando se tem de imitar qualquer coisa, não é? Tem-se tentar fazer com... São processos um bocado ao contrário, e se calhar um bocado de fora para dentro, não é? Normalmente eu gosto de trabalhar de dentro para fora, mas há várias maneiras, não é? Por exemplo, o Airosa uma vez dava numa entrevista o exemplo da diferença entre o Johnny Depp e o Daniel Day-Lewis, porque ele acha que o Daniel Day-Lewis trabalha muito de dentro para fora e o Depp de fora para dentro. No entanto, eles chegam a grandes resultados os dois, não é? Mas um é de facto muito mais um tipo de fisicalidade e um tipo de... o que ele fez no filme do Terry Gilliam, que ele tem de fazer o Hunter S. Thompson e anda para ali com aquelas coisas e não sei o quê. É uma criação, mas não quer dizer que depois não faça um enraizamento, não é? Portanto, há profundidade ali. É ao contrário. E o Daniel Day-Lewis é assim, o extremo oposto, que é uma coisa de onde é que vem, para onde é que vai, que pai é que teve, assim. Digamos, a diferença está nos ácidos. A diferença está nos ácidos, mas tem tudo profundidade. Agora, se a coisa ficar só aqui, é que não pode ser. Portanto, eu aí sim encaro muita coisa de repente eu tenho uma coisa que eu tenho de fazer uma coisa lá para dentro para aquilo, mantendo a intenção que me deram, que não é a minha, eu tenho de a encontrar em mim. Isso dá mais trabalho naquilo que é. Mas já te aconteceu num processo de trabalho nunca chegar a esse... não, naquilo que estás a dizer, de alguma coisa que te pedem e tu achares que não... Já. E às vezes não corre muito bem, é o que eu estava a dizer, às vezes nós somos canastras. Às vezes corre mesmo mal. Se calhar um pouco. Sim, mas no sentido do resultado, depois do filme estar montado, ainda em processo de montagem, se puderes... de alguma vez calhou, aconteceu, voltares
a falar com o realizador ou com o encenador, neste caso do cinema, tinha razão, estás a ver, isto não funcionou, ou o realizador dizer assim, afinal tinhas razão e não funcionar, eventualmente na possibilidade orçamental, ou depois poder voltar a filmar ou refilmar. Porque... Isso não me aconteceu, mas aconteceu-me ter essa conversa com o Luís Filipe Pacha na outra margem, e eu tinha tido, eu acho que era a única atriz com quem ele discutia. E eu tinha uma ideia muito precisa para uma cena e ele insistiu no contrário, e depois quando se estava a montar ele percebeu que, aliás, depois a take que para mim correu melhor foi aquele que disse não quer nada assim, não sei o quê, e o Pipo, que é o Filipe Duarte, disse eu acho que a Sara tem razão e é provavelmente esta a take que vai ficar, e depois ele foi mais para aí de facto. E era diferente das outras? Sim, era muito diferente. Era a nossa proposta. Fizeste a tua take? Sim, fiz a minha take, que foi aquilo que depois barrou e fez aquelas coisas que os realizadores às vezes fazem no platô, fazem umas pintas e tal, mas depois ele achou que estava muito mais justo aí e teve pena de não fazermos mais takes assim, porque depois o problema do cinema é que depois o som não está bom nessa, mas depois o diretor de fotografia também não gosta dessa take, para o ator foi o melhor, aquilo é tudo. Mas mesmo para ti, provavelmente, nenhuma delas seria tão boa como essa primeira. Sim, não. É que depois nesta coisa, temos aqui um realizador que sabes, na lógica da repetição, quando parece bem, mas fazemos mais uma. E depois é uma estamos à espera e já está feita e fazemos 15 takes e a segunda é que era mesmo boa, a primeira, não é? E é um jogo de nesse forças sentido... e mesmo com atores, por exemplo, há atores que fazem melhor nas primeiras takes, há outros que fazem bem nas últimas e depois não é? Há ali depois lá está, depois é os outros departamentos todos, depois o som tem de estar contente, depois a fotografia também tem de estar contente, o realizador tem de estar contente e depois há um ato de construção complicada num cinema e isso é que eu acho mais desafiante. Queria só dizer mais isto, que é, ao contrário do teatro, em que nós temos ensaios, há uma data de coisas, mas a partir do momento em que estaríamos do início ao final da peça, somos nós, no cinema não é assim. E então é estranho, porque eu agora estou a gravar, e eu gravo esta cena, e faço 12 takes desta cena. Eu não sei que take é que vai ser usada. E às vezes estamos a fazer experiências diferentes. E qual destas é que vai cozer com qual das outras da cena que vem a seguir, ou da não sei o que, ainda por cima não é filmado cronologicamente. Portanto, é muito mais um equilibrismo, e muito, não é? Porque é muito menos o domínio do ator. Mas na hierarquia de tarefas, numa equipe de cinema, tens, apesar das pessoas que podem ajudar, eu acho que terá que ser o realizador em primeiro e depois o fofinho do anotador. Mas pronto, para lembrar, tipo, na outra estavas, tipo, em coisas como raccords de energia, que são super importantes. Eu tento, mas às vezes tu sabes que não se sabe isso até à mesa de montagem. Não, e nem estás. À 15ª take não te lembras que a melhor foi, provavelmente, a nota foi a segunda, e a tua energia já é completamente diferente. E se tens um corte direto, é uma grande complicação se aquilo não... Claro. Mas por isso também é mais desafiante o cinema, porque é muito mais sem tapete para o ator, não é? Passa por tantos departamentos e por tantas coisas, é tanta repetição. Mas em palco também tens essa coisa sem ver, assim, estás a meio de um primeiro ato ou de um segundo ato e qualquer coisa sentes, terás tempo, mas há de haver um momento qualquer, não sei se já aconteceu, haver um momento onde vacilas, tipo, não... Eu já vi atores, né? Já vi atores na pornocópia, já fomos artistas unidos, atores que a momento vacilam. E há uma forma, mas aí é uma coisa que vocês já têm, se calhar, uma metodologia para se reencontrarem outra vez e reencontrarem a personagem. Sim, nesse sentido, quer dizer... Mas no cinema também tens a questão, ainda é mais simples, cortas logo. Sim, é isso. No teatro é essa coisa, não podes parar. Aí não podes parar, mas tens uma relação... Mas tens um crescendo, não é? Quer dizer, ainda que aquilo possa ser fragmentado e não seja uma narrativa, tens todo um evoluir, não é? Quer dizer, tens todo ali um espaço que não tens no cinema. O cinema é todo muito em fanicos, não é? Exatamente como é que gera esse esforço, porque sabendo que
vou fazer esta take, eu sei que não vai ficar nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, porque no mínimo há sempre 5 ou 6 que se vão fazer. Já aconteceu, porque normalmente o realizador já aconteceu dizer a primeira está bom, não é preciso fazer mais. Não, isso é. Pois. Normalmente uma só. Na minha experiência, tipo, também podes falar se quiseres sobre a questão da primeira take, ou é uma coisa absolutamente milagrosa, eu digo assim, uau, meu Deus, genial, e ponho-me a chorar em frente ao monitor e vou dar beijinhos à atriz ou ao ator, né? E acontece, e assim, é impossível, e é uma coisa que tu sentes assim, que isto é impossível fazer mais, mas há sempre a sensação, há sempre esta coisa de fazer uma segunda, e depois inventou-se esta coisa, mais uma por segurança, que é uma coisa que não existe. Mas não é isso bem que eu estou a perguntar. Então é o quê? Aí acho que a minha pergunta mantém-se, porque aí também pode ser frustrante. Está bom à primeira, e para o ator pode dizer não, porque eu ainda nem sequer arranquei, ainda nem sequer aqueci. Porque há atores que é diferente, como disse, há atores que dão logo tudo aos primeiros takes e depois se chega ao quinto ou sexto, esmorece e já não vai subir mais. E há outros que quanto mais repete, mais vai entrando. Se calhar mais robotizado também vai ficando. Aí há um ponto de vista de realizador nessas coisas. O ator pode me dizer, ainda posso aquecer, mas para mim aquilo é absolutamente genial. Interessa muito pouco que o ator me diga, não, mas eu nisso sou mais democrático dos realizadores. Mas há uma sensibilidade tua qualquer para a coisa, não? O ator às vezes está enganado, acha que vai aquecer pelas tuas palavras e não vai acontecer nada. Ou mesmo o ator não sabe para acontecer. Mas eventualmente se eu achar que é genial e se eu me disser assim, é com Jorge, tipo, mas eu acho que ainda posso fazer melhor e não sei o quê, tu dizes assim, esta é para ti, normalmente é o que faz, esta é para o ator, e faz. E normalmente a tua é melhor sempre. Não é só isso, hein? Nunca se deve recusar um take quando alguém tem vontade de fazer. As técnicas de... Imagina que um diretor de som, normalmente eles são sempre um bocadinho maltratados, mas eles cada vez têm mais poder. E quando eles dizem assim, o som não está bom, lá vamos fazer a tanta para o som. Para a imagem é a mesma coisa. Se um diretor de fotografia, na relação com o primeiro assistente, diz qualquer há um problema técnico qualquer, e diz, até pode não ser, ele pode achar que o foco até nem ficou, e às vezes o foco está lá, mas são aqueles medos, porque depois vais ver as rushes, se aquilo não está no foco, meu Deus, enfim. Mas sim, mas dá sempre essa hipótese de, não, mas pode-se fazer sempre, e essa era a tua pergunta, não sei, tipo, era em relação aos atores e achar que pudessem fazer mais e está... Do ponto de vista mesmo do ator, não é tanto técnico, no seu caso. Mas se o ator te pedir, normalmente, acho que nenhum realizador vai dizer que não quando um ator pede, pá, deixa-me fazer mais uma. E entra a questão, atenção, que é a questão da relação humana. Não é? Já não é a questão de fazer isso por ser o que se tem de fazer tecnicamente, profissionalmente. É uma questão de relação humana, como evidentemente existe. Mas o ator muitos outros pode estar. Quer dizer, e nunca fecha, percebes? É mesmo quando, com o caso de uma peça está em cena, cheio de tempo, e aquilo, todas as vezes que se está a fazer, ela está ali a viver e estão-se a descobrir novas coisas, e mesmo quando ela acaba o seu ciclo de vida, continua-se a resolver coisas, e às vezes nós só percebemos tipo um ano depois, devia ter percebido que naquela parte não sei o quê, portanto não, são processos, para além dos textos que nos ficam e nós dizemos no meio da nossa vida, bocados de texto de outras coisas, dizemos, isto era aquela personagem, não sei. Sim, mas fazendo uma abstração na arte é sempre assim, seja na literatura, seja na pintura, no videoarte, no teatro. Quando o tempo passa, o tempo depois dá, o tempo cria novas leituras. E há uma complicidade e um conhecimento que se vai desenvolvendo de forma como os atores trabalham, como as atrizes trabalham, e que nós vamos conhecendo aos poucos e percebendo também se há mais um caminho a percorrer ou se não. Ou se... eu gosto muito da primeira take e muitas vezes tenho a equipa a dizer-me, faz mais uma por segurança. Eu, não, já está bom. Não. O que eu acho que é perigoso é continuar a fazer takes sem saber aquilo que se quer. Ou se tem uma ideia formada, ou se tem uma ideia qualquer, uma visão qualquer de qualquer coisa que está por descobrir e que se vai à procura dela, ou se é ao calhas de vamos continuar a fazer até acertarmos com qualquer coisa, e isso é que eu acho que se torna perigoso, quer para o realizador, quer para o ator. Não, nessa ideia vamos fazer uma segunda por segurança. O que acontece normalmente é que a segunda nunca é tão boa como a primeira. E de repente esquece a primeira porque temos que fazer uma terceira. E entra-se numa... E de repente estamos na décima quando já está feito. E
pronto, aí depois é preciso ter coragem e dizer esquece, não vamos estar aqui. Depois a tendência é para... Depois aos milagres... do Silva Mel, no António Rapaz de Lisboa, que é um filme feito quase com plano de sequência. Nós normalmente filmávamos 2 planos por dia, um de manhã e um à tarde, às vezes um só. Era um longo plano que equivalia a 5 páginas de texto de guião. Mas passávamos uma manhã inteira, porque eram travelings com circulares e com panorâmicas, os atores entravam assim de campo, né? E passava-se um dia inteiro, por exemplo, era um processo de trabalho, e às vezes, depois de tanto ensaio, normalmente fazia-se à primeira, que é impressionante, era muito impressionante. Era uma coisa com N atores, entradas e saídas de campo. Mas pronto, mas passavas, sei lá, um dia de trabalho são 11 horas, tens horas, 10 horas, se calhar passavas 6 horas a ensaiar, e depois, ou 7, e depois filmavas, se calhar, numa hora. Mas são muitos processos, há imensos processos. Depois também era complicado, como se filmava em película, quer dizer, que eram takes de 11 minutos, quer dizer, se fazes muitas takes, depois não podes fazer o filme. Agora com o digital, apesar de tudo, é mais fácil. Sim. Antigamente também havia a questão do pelo, não é? Sim. Tem pelo, não tem pelo, a película. Vamos Pronto, passar à segunda fase. Queres dar alguma recomendação? Não, o que eu propunha agora era